Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. É uma alegria nessa terça-feira, ainda de lockdown, estarmos juntos com você para trazer mais um culto de ensino da palavra de Deus ao nosso coração. E que nesta noite o Senhor possa nos abençoar e que possamos nós ser instruídos pela sua palavra. Vamos orar começando o nosso culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graça nesta noite, meu Pai, pela oportunidade que temos, através das redes sociais. Estamos chegando à casa dos irmãos e das irmãs, e que eles nesta noite possam, Senhor, ser edificados pela tua preciosa palavra. Pedimos, ó Deus, a unção do teu Santo Espírito, que seja derramada sobre nós. E assim, ó Deus, possamos ministrar aquilo que o Senhor quer, que nós ouçamos nesta noite, para edificação da nossa vida espiritual, para a preparação da nossa vida, e assim estejamos prontos para o encontro contigo. Deus, dá-nos a tua graça em tudo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amados irmãos, ainda sob os efeitos da pandemia, nós queremos dizer para os irmãos que estamos atentos a tudo que está acontecendo. E hoje, terça-feira, nós estamos no seu lar, para trazer mais um culto de ensino da palavra de Deus. E nós vamos hoje tratar do mesmo assunto que começamos na terça-feira passada, volta de Jesus. Vamos trazer um outro aspecto, um outro ângulo da questão. Nós falamos na terça-feira passada sobre a parábola das 10 virgens, que trata exatamente sobre a vinda do Senhor. E hoje vamos falar sobre a parábola do servo prudente, onde está na mesma linha da semana passada, sobre a volta de Jesus. Esse assunto nós reputamos importante porque não podemos, a despeito do que está acontecendo, nos desprepararmos ou estarmos nécios, estarmos dormindo sem a preparação adequada para a volta de Jesus. Então é hoje esse assunto que vamos continuar. Daqui a pouquinho vamos convidar a nossa mídia da nossa igreja para estar trazendo 2 louvores para o nosso deleite espiritual. E logo após esses 2 louvores, nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus e já ministrando a palavra aos nossos corações. Ore nessa noite, para que Deus possa mais uma vez estar falando para mim e para você aí na sua casa, em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor com 2 louvores, em seguida a ministração da palavra de Deus aos nossos corações. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem
está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, amado Jesus. Amado da minha alma, oh amado meu, de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, amado Jesus. Você chegou aqui, eu vi você sofrer, vi você chorar, vi você perder. Você chegou aqui, mas vi você na solidão, vi quando a angústia tomou conta do teu coração. Você chegou aqui, veio tão desesperado. Eu vi você orando e em soluços você me falava. Já faz tempo que ninguém vem me ajudar, e o pior que quando vem é pra julgar, dizendo esta prova é por causa do pecado, então confessa. Estão falando por aí que é meu fim, que os meus sonhos impossíveis de realizar. O que eu faço, Deus? Me ajuda. Ai, Deus, inclina os ouvidos ao teu clamor e responde assim pra você: sou Deus,
Amados irmãos e irmãs, mais uma vez nós estamos de volta, depois de 2 belíssimos louvores. Nós convidamos você a abrir a sua Bíblia e nós vamos então ler o texto que vai servir de base para a nossa reflexão desta noite. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 40. O texto é mais longo, é uma parábola que vai mais até o versículo 48, mas nós vamos nos reter apenas até o versículo 40 para não cansar você nesta noite aí na sua casa. Então vamos ler o texto, Lucas 12, a partir do versículo 35 até o versículo 40. Diz assim o texto sagrado: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas lâmpadas, sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e se os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Queridos irmãos, queridas irmãs, servos e servas do Deus Altíssimo, vejam vocês, eu quero nesta noite refletir sobre este fato e chamar sua atenção para algo muito importante. Tá? Nós, terça-feira passada, se você não lembra, eu vou lembrá-lo, tá? Terça-feira passada, tá? Você pode ver o vídeo que nós gravamos no culto da terça-feira passada, e nós tivemos exatamente o cuidado, nesses dias difíceis, de chamar a sua atenção, de falar com você exatamente sobre os últimos dias, que nós estejamos prontos. Falamos sobre a parábola das 10 virgens, lembram? Pois bem, naquela parábola, irmãos, nós ressaltamos 2 pontos muito interessantíssimos: a prudência e a vigilância. A prudência e a vigilância são algo indispensáveis para que nós possamos manter exatamente a espera, prontos para nos encontrar com o noivo, porque ele está às portas para vir buscar a sua igreja. Hoje é como se fosse uma continuação da reflexão da terça-feira passada, onde Lucas, nesse texto que lemos, texto esse que se estende do versículo 35 até o 48, e nesse texto, meus amados irmãos, Lucas tem o cuidado exatamente de chamar nossa atenção para uma parábola intitulada como do servo vigilante. Escute isso. Parábola do servo vigilante. Nada mais é do que uma outra parábola profética. Ou seja, esta parábola do servo vigilante, assim como aquela que lemos e ministramos ao seu coração na semana passada, estas como outras, parábola da figueira, a parábola dos talentos, todas estas parábolas são proféticas e nos levam a isto. O que, pastor? Aponta estas parábolas, ditas, ensinadas pelo Mestre quando aqui esteve nesta terra há mais de 2000 anos atrás. Elas apontam para o fim dos tempos, mais precisamente sobre a segunda vinda de Jesus. Segunda vinda de Jesus. E na ótica desta parábola, dos servos vigilantes, você precisa atentar para um detalhe, que todos nós cristãos somos servos.
Somos servos dessa casa espiritual chamada igreja, chamada casa do Senhor, cujo dono é exatamente Jesus Cristo. E todos nós, eu e você, precisamos estar atentos, precisamos estar preparados para, na ocasião, no momento da segunda vinda de Jesus, que será repentina. Paulo diz que no abrir e fechar de olhos, o Senhor virá para levar a sua igreja. O objetivo dessas parábolas proféticas, certamente, irmãos e irmãs, não é gerar no seu coração um medo, temor em nenhum de nós cristãos. Muito pelo contrário, nós não queremos intimidados em relação à volta de Jesus, mas não podemos negar. Não podemos negar que os dias estão próximos. E com esta parábola, aliás, com a da semana passada e com esta de hoje, nós queremos exatamente, irmãos e irmãs, gerar em você um sentimento de comprometimento com a obra do Senhor aqui na terra. E especialmente gerar, através desses ensinos, a esperança no seu coração com relação à vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não esqueça, Jesus vai voltar. Essa é a nossa grande esperança. É exatamente essa volta de Jesus que alimenta os nossos corações. É essa volta de Jesus que alimenta a nossa alma. Amado, se Jesus não fosse voltar, o evangelho não teria sentido algum para nós. Mas ele prometeu, em João capítulo 14, Jesus prometeu: eu vou vos preparar lugar, e se eu vou preparar, eu voltarei para vos levar, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a promessa, queridos. Ele vai voltar e pela fé na sua promessa, nós devemos aguardar com muita expectativa por esse momento sublime. Louvado seja o nome do Senhor. Essa, irmãos, é a esperança do crente. Não temos outra. Não temos outra. E quando lemos esta palavra, irmãos, esta parábola traz-nos algumas situações muito interessantes a refletir. Olha só o perfil do servo que Jesus espera encontrar no seu retorno. Escute o que diz o texto sagrado lido nesta noite. Versículo 35 traz-nos exatamente o perfil desses servos. Vamos ver se nós nos enquadramos nesse perfil. Diz o texto, versículo 35, servos cingidos. É esse servo que o Senhor espera, que mantenham acesas as vossas lâmpadas. Olha aqui, semelhança, acesas as vossas lâmpadas, lembram? Que semelhança com terça-feira passada? Parábola das 10 virgens, lâmpadas acesas. Não é só estar acesa, irmãos, porque as nécias da parábola de terça-feira passada também tinham suas lâmpadas acesas. Mas o importante, queridos, é permanecerem essas lâmpadas acesas. Muito importante isso para o nosso deleite espiritual, que essas lâmpadas se mantenham acesas. Não podemos nós nos dar o luxo de momentaneamente deixar a nossa lâmpada se apagar. Não podemos nós nos dar o luxo de momentaneamente esfriar na fé, deixar de caminhar, ficar parado. Não podemos isso, porque o tempo não para. A cada dia que se aproxima, Cristo está ao nosso encontro vindo. E não podemos nós perder a nossa salvação, perder o nosso tempo com coisas fúteis desse mundo que possam, de uma forma ou outra, atrapalhar a nossa caminhada. Não podemos deixar jamais. Como vimos na semana passada, o azeite faltar, senão a lâmpada se apaga. E o texto diz, como o Senhor quer os seus servos, cingindo
que é isso? O que é isso? Quando o texto fala para nós, irmãos, cingindo vossos lombos, é exatamente, querido, este fato ensina-nos que para servir ao Senhor, estar cingido nada mais é do que estar pronto para servir. O texto, evidentemente, escrito por Lucas, se referia, quando fala cingir os lombos, ele tomava. Jesus, quando narra essa parábola, ele faz referência a algo que era usado, conhecido na época, cingir os lombos. As vestes da época, irmão, eram túnicas compridas, e elas eram desconfortáveis para o trabalho. Eles trabalhavam de túnica. Isso tirava a mobilidade para dar às pessoas de fazerem alguma coisa. E estas pessoas, então, para que pudessem se mobilizarem, tinham que cingir aquelas túnicas, ou seja, colocavam um cinto para ajustar a roupa e assim facilitar a mobilidade daquelas pessoas. Fazendo uma comparação, queridos, com cingir os lombos do que era na forma conhecida daquele povo à época de Jesus. Nada mais é, queridos, cingir os lombos, trazendo para a nossa vida espiritual, é exatamente estarmos ativos no serviço do Senhor aqui na terra. O que é ou como você tem se comportado na casa do Senhor, diante da sua obra? Você tem sido ativo? Você tem cingido os seus lombos para trabalhar, para fazer algo? Ou a sua túnica tem atrapalhado você de fazer algo para o Senhor? Tem impedido de ir adiante? Pois nesta noite, esta parábola nos ensina que você precisa estar cingido, estar pronto, estar preparado, exatamente para servir ao Senhor. E servindo a Ele, querido, saiba você está pronto para quando a trombeta tocar, você ir ao encontro do seu Salvador nos ares. Uma segunda informação importante, o texto do versículo 35 nos diz: acesa as vossas lâmpadas. É exatamente, querido, sobre o manter acesa a candeia, que nos lembra o estudo da última terça-feira que nós falamos para vocês, a parábola das 10 virgens. Assim como a parábola da candeia também fala da lâmpada acesa. E essas palavras todas mostram-nos a necessidade premente de estarmos cheios do Espírito Santo. Esse é o tipo de servo que Jesus quer encontrar na sua vinda. Esse é o tipo de servo que o Senhor espera que esteja pronto para encontrar-se com Ele, cheio do Espírito Santo e ativo no serviço cristão aqui na terra. Nós estamos exatamente, queridos, nesses estudos para que você possa tomar consciência da importância que é se manter ativo na obra do Senhor, porque isso vai fazer com que você esteja pronto e preparado para o encontro com o Mestre. Amados, nessa reflexão, podemos ver que Jesus compara o estado de alerta a homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo eles abram. É isso que diz o texto no versículo 36. E assim, queridos, devemos estar atentos para a vinda de Jesus. Não sabemos se a volta vai acontecer na nossa geração, ou daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, não sabemos.
O que importa, queridos, é que precisamos viver com essa esperança avivada em nossa cabeça, exatamente como se a vinda do Senhor fosse hoje e agora. Vejam Paulo escrevendo ao Tito, livrinho pequeno da Bíblia que você pouco lê, né? Olha que palavra importantíssima sobre essa esperança. Sobre essa esperança. Como era que os seguidores da igreja primitiva tinham esse assunto em mente. Se você abrir sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 13, você vai encontrar as palavras do apóstolo São Paulo sobre esse tema, volta de Jesus, volta do Senhor. Diz o texto, Tito, capítulo 2, versículo 13, Paulo diz assim aos irmãos que estavam sob a direção de Tito. Ele diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pode ser que seja hoje, e pode ser que não seja. Ninguém sabe a hora exata, irmãos. É um segredo divino. Está com o Pai na glória. Mas Paulo diz que nós temos que estar guardando essa bem-aventurada esperança. Esse aparecimento da glória de Deus, representado por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas Jesus, queridos, na sua magnífica glória, na sua bondade para conosco, Ele nos dá algumas pistas da sua vinda. Jesus mesmo deu essas alternativas, esse indicativo. Nós não vamos nesta noite, claro, ressaltar esses sinais. Mas ainda, na nossa narrativa de hoje, o texto de Lucas vai nos levar a alguns indicativos da volta de Jesus. Mas independente, amados irmãos e irmãs, desses sinais iminentes da vinda de Jesus, temos algo que não podemos deixar de atentar. É aguardar vigilantemente a vinda do Senhor. Todos devemos esperar de igual modo, sem qualquer revezamento de espera. Não dá para deixar alguém no lugar do outro esperando. É nós que temos que estar aguardando a vinda de Jesus. Eu é que tenho que estar na fila de espera por esta vinda gloriosa, pelo toque da trombeta. E nesta parábola, querido, que lemos nesta noite ao seu coração, a parábola do servo vigilante. Todos os servos dessa parábola, todos os servos, estavam esperando pelo Senhor. E isto quer dizer que nós, como servos do Senhor, devemos estar prontos e preparados para quando o Senhor voltar, nós abrimos a porta quando Ele bater, quando Ele tocar. Não é uma única pessoa que está esperando, irmãos. Somos todos nós cristãos, servos do Senhor. Mas todos nós, quando ouvirmos bater na porta, devemos estar preparados, pronto para abri-la. Lembram? Na carta ao anjo da igreja de Laodiceia, lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, lembram? O bater na porta, irmãos, remete-nos a esse texto de Apocalipse 3:20. A carta escrita ao anjo da igreja em Laodiceia, diz o texto de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ao ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Queridos irmãos, é exatamente essa prontidão que devemos estar.
Porque o toque da trombeta é exatamente quando o Senhor vai bater a nossa porta. Estou vindo buscá-los. E nós não podemos pedir licença para fazer isto ou aquilo. Nós temos que estar atentos. Aqui ao pé da porta. O serviço espiritual significa isso. Você está no pé da porta. Atento, escutando, ouvindo, para quando bater, você abrir com alegria e se encontrar e ser abraçado pelo Senhor Jesus, o nosso grande Deus que está para vir buscar, para nos levar, para estarmos com Ele para sempre, queridos. Esta é a grande expectativa nossa. Não tem outra. Servos cingidos, com as suas candeias acesas, servos vigilantes, abrindo a porta para o Senhor quando bater. Veja, amados, que alegria é para esses servos vigilantes aqui da parábola. O Senhor, ao encontrá-los, olha que coisa linda. Você não tinha atentado para isso ainda, não é? Olha que coisa maravilhosa. O Senhor, ao encontrar os servos vigilantes, diz o texto, o Senhor encontra-os e se cinge, dá aos seus servos lugar na mesa e os serve. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Cinge, dá lugar na mesa aos servos e o próprio Senhor os serve. Aleluia! Louvado seja Deus. É exatamente, irmãos, isso que vai acontecer quando aqueles que aguardam a volta de Cristo, como estes servos vigilantes, é assim que vai acontecer com cada um de nós. E é nós que temos, irmãos, de estar preparado. Irmãos, você não tem a noção da glória que há de ser revelada a todos nós na vinda de Jesus. Você não tem a menor noção, queridos. Paulo, tratando desse assunto, dá assim para nós uma visão, irmão, uma noção geral de algo sublime que nunca você viu, que nunca aconteceu na sua vida. Olha isso. 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2,9. Olha o que diz Paulo. Através desse texto. Para manifestar, para externar a glória, a alegria que será manifesta na vinda de Jesus, o nosso Senhor. Diz Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, na primeira carta de Paulo. Olha isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, jamais, queridos, penetrou no coração humano. Isso é tremendo. O que Deus tem preparado para mim e para você, o que o Senhor tem preparado para nós, irmãos, é algo sublime, é algo indescritível. Pense aí, com toda a sua capacidade intelectual, que você possa ter, e você não será capaz de imaginar o que Deus tem preparado para mim e para você no seu reino celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tive a oportunidade, vocês lembram, de meditar com vocês em algumas terças-feiras no ano passado, nas visões que Paulo viu sobre Jesus, sobre a Nova Jerusalém. João viu, lembra? João viu. Eu não sei você, mas eu leio esses textos, queridos, e fico maravilhado.
a respeito das visões. Esta lida agora por Paulo aos Coríntios e naquelas de João no Apocalipse. Coisas tremendas. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E continuando, queridos, na narrativa dessa parábola, algo me chama a atenção. Várias vezes, pelo menos 4, nessa parábola, pelo menos 4 vezes, escute isso. Nós encontramos a palavra bem-aventurado. Olha, queridos, participar desse momento é algo extraordinário. É uma bem-aventurança. E note, algo maravilhoso nessa parábola. É que antes de valorizar o que o servo deve fazer, Jesus valoriza quem o servo deve ser. Você entendeu? Antes do Senhor valorizar o que o servo deve fazer, o que ele faz, Jesus valoriza antes quem o servo deve ser. Sabe por quê, queridos? Porque é possível. É plenamente possível ser um servo aparentemente bom. Lembram das virgens nécias? Aparentemente eram religiosas. Aparentemente estavam prontas. Aparentemente. Mas chegou um momento em que a aparência, em que a máscara caiu. Então o que você faz é levado em conta no segundo plano. No primeiro é quem você é. É na verdade o que você é. E não o discurso que você diz que é. Mas o que você é na prática e não no discurso. Queridos, é algo extraordinário quando você começa a analisar as coisas espirituais. Ser aparentemente bom, até que não é difícil, mas ser aparentemente bom, querido, saiba você, não é ser de fato bom. Serve bem, porque está diante do Senhor. Muitos são assim. Mas na ausência do Senhor, maltrata os seus conservos. Serve bem, porque está de olho na recompensa, na promoção ministerial, num cargo na igreja, porque tem medo de ser punido. Serve bem, porque não quer ficar ruim na foto. Por isso, queridos, Jesus valoriza primeiramente quem eu sou, quem você é. E depois é que ele vai ver o que nós fazemos. É isso que retrata para nós o versículo 42 do texto da parábola do servo vigilante. Diz o versículo 42, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Esse versículo 42, irmãos, nos chama a atenção para duas coisas importantíssimas, que tem tudo a ver com o nosso preparo, com o nosso ser e estar prontos para a vinda de Jesus. Deixa eu refletir com você para terminar a nossa reflexão sobre o servo vigilante. Duas coisas nos chama a atenção nesse versículo 42 da parábola: fidelidade e prudência. Olhe isso, fidelidade e prudência. São características que Jesus procura encontrar em mim e em você. Sem as quais, irmãos, nós corremos o risco de, como as nécias,
de como as nécias virgens da parábola da semana passada baterem as portas e elas não se abrirem. Como os servos não prudentes, que o Senhor pode bater a porta e eles não vão ouvir, para que possa abrir e o Senhor entrar na nossa casa. Fidelidade e prudência. A fidelidade, queridos, deve acompanhar todas as nossas atitudes. Todas. Eu falei todas as nossas atitudes. Não só para com Deus. Não só para com Deus. Mas também para com o nosso próximo. Temos que ser fiéis. Ah, pastor, meu compromisso é com Deus. Amém. Amém. Continue assim, querido. Não é isso que a Bíblia diz. Nosso compromisso é com Deus e com o nosso próximo. Assim ensinou Jesus nos 2 mandamentos cruciais para a vida cristã. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Fiéis, queridos. Fidelidade. Fidelidade no falar. A Bíblia diz que a palavra do crente é o quê? Sim, sim. Não, não. Mateus 5,37 está escrito. Fidelidade, queridos. Em todos os aspectos. Primeiro, eu preciso ser fiel à comunhão com a igreja. Hebreus 10, 25. O escritor de Hebreus diz, não deixemos de congregar. Quantos você conhece? Estão conosco hoje, amanhã dão as costas. E alguns não lhe dão sequer satisfação. Ingratos, injustos, à procura de igrejas perfeitas, ledo engano. Coitados, dá pena, querido. Essas pessoas que viram as costas, que são infiéis com a igreja do Senhor, não é com o pastor, é com o Senhor. Mas são infiéis, sendo participativos, envolvidos, comprometidos com o trabalho só quando lhes interessa, só quando lhes aprove. Contrariou-os. Irmãos, muitos servos estão assim. Querem igreja que satisfaça os seus desejos, os seus propósitos. Qualquer contrariedade, esse pastor não presta. Essa igreja não é mais a mesma. Sangue de Jesus tem poder. Que o Senhor possa ter misericórdia da sua vida, se você pensa assim. Fidelidade, querido, com a família. 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. Paulo ensina a Timóteo dizendo, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se você não tem zelo, se você não tem respeito pelos da sua casa, pelos da sua igreja, como é que você vai ter pela dos outros? Infiéis. Sangue de Jesus tem poder de novo. Fidelidade, querido, nos relacionamentos. Relacionamentos. Seja conjugal, seja com seus filhos, seja com seus amigos, com seus irmãos. Precisamos ser fiel nos nossos relacionamentos. Lamentavelmente, queridos, muitos têm padecido pela falta de fidelidade. É algo difícil nos últimos tempos encontrar pessoas fiéis a seus princípios. Fidelidade, querido, não quer dizer que você tem que concordar com tudo que você vê e escuta na igreja. Não você ser fiel à palavra de Deus. Palavra do Senhor. E se você está sobre a tutela de alguém que está acima de você, você deve fidelidade. Porque essa fidelidade, disse eu no início,
ela tem que ser a Deus e ao próximo. Você tem sido fiel? Ou só quando lhe agrada? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Outro ponto importantíssimo para fechar essa nossa preparação, para estarmos prontos. Quando o Senhor voltar, bater a porta para nós é escutar a trombeta soar. Você possa abrir essa porta e deixar o Senhor entrar. E com Ele cear, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa importante, queridos, que precisamos ser é prudentes. Fidelidade e prudência. Jesus já falou sobre o homem prudente lá no Evangelho de Mateus. Lembram? Todo aquele, pois, Mateus 7,24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, disse Jesus, e as pratica, escute isso. Estou plagiando no Obreiro Nosso. Escute isso. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, não é escutar, discursar e fazer diferente. Não é escutar, exigir dos outros e você não fazer. Jesus é claro. Escuta as minhas palavras e as pratica. Esse sim se assemelha ao homem prudente. Ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as tempestades, e vieram as tormentas, e aquela casa estava firme, inabalável, porque foi edificada por um homem prudente. A prudência, irmãos, é que vai nos sustentar. Independente das circunstâncias, independente das pandemias, Deus vai nos dar a graça e nós vamos estar prudentemente firmes, esperando pelo Senhor. O homem prudente, queridos, é aquele que edifica a sua vida sobre o Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus. É aquele que ouve a sua palavra, escuta o seu ensinamento e pratica no dia a dia aquilo que aprende da palavra de Deus. Esse é o servo fiel e prudente. São estes, irmãos, que o Senhor virá. São para estes, irmãos, que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. É exatamente para eles que o Senhor está às portas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amados, que o Senhor possa nos dar a sua graça. Que você possa, nesta noite, terça-feira passada e terça-feira hoje, que você possa juntar esses dois ensinamentos, queridos, e estar pronto, e estar vigilante, esperando, aguardando a iminente volta de Jesus nos ares. Maranata, Cristo vem buscar a sua igreja. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor possa visitar a sua casa nesta noite. Que você possa, amado irmão e irmã, estar nesta noite sendo reabastecido, a sua alma e o seu espírito, com esta palavra de ânimo, com esta palavra de preparação, com esta palavra de segurança, renovando a sua esperança, que o Senhor virá e não tardará. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, nós convidamos você para domingo que vem, às 18 horas, estarmos novamente adorando o Senhor na sua casa, com o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Lamentavelmente, com essa pandemia, com esse lockdown, nós não iremos realizar a ceia no próximo sábado, segundo sábado do mês. A nossa
expectativa, a nossa oração é que esse lockdown termine dia 18. Em terminando, nós faremos então a ceia no terceiro sábado, que já é o sábado seguinte, após o dia 18. Então fica, irmãos, pactuados assim. Sábado não teremos Santa Ceia virtual, nós vamos aguardar o fim do lockdown que está previsto para o dia 18, embora não sejam confiáveis de que realmente termine dia 18, mas nós vamos aguardar, vamos esperar. Se porventura esse lockdown terminar como está previsto para dia 18, nós faremos então sábado a nossa ceia presencial na igreja, se assim for permitido. Não sendo, ou sendo prorrogado, o lockdown, então a gente avisa aos irmãos o que irá acontecer depois do dia 18, ok? Então vamos aguardar, esta semana é crucial, tá? Já vamos passar para quase 15 dias, no dia 18, de fechamento, de isolamento total, onde ninguém saiu de casa sequer, tá? Espero que não vão dizer que são as igrejas que estão sendo culpadas pela propagação do coronavírus. Estamos aqui de forma digna, honesta, fazendo a nossa parte, não é? Orientando os irmãos, todo mundo em casa, ninguém está indo à igreja, mas a nossa oração é que essas coisas possam ser amenizadas, que o Senhor possa entrar com providência, que diminua o número de contaminados, de mortes, não é? Que os jovens criem juízo, porque são quem mais está aí infringindo o distanciamento e coisa parecida, mas vamos orar, irmãos. Vamos orar para que termine dia 18, então ficamos pactuados assim. Terminando o dia 18, a gente então, com certeza, nós iremos ter a nossa ceia no terceiro sábado do mês, tá? No segundo, ainda estaremos fechados. Domingo que vem, ainda estaremos fechados, né? Domingo, como disse, nós estaremos, mais uma vez, junto com você, no culto de adoração online. Na outra terça-feira, de hoje a 8 dias, estaremos ainda online. Então, dia 18, termina o lockdown, pela previsão, e se terminar, a gente já em seguida, que é o terceiro sábado, faremos a nossa ceia. Amém, queridos? Deu para entender? Tranquilo? Vamos, pois, orar nesta noite, mais uma vez, rogando ao Senhor que possa abençoar a todas as pessoas que porventura estejam acometidas do coronavírus, que possam elas ser tratadas e cuidadas pelo Senhor e possam recuperar a sua saúde. Amém, queridos? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, te damos graça nesta noite, meu Pai, porque continuamos na tua presença. E agora entregamos nas tuas mãos, Senhor, todas as pessoas que encontram-se agora enfermas. Algumas, ó Deus, acometidas por essa doença terrível. Deus, em nome de Jesus, visite agora todas essas pessoas. Irmãos da igreja e não irmãos. Todos aqueles que nesta noite, meu Deus, estejam ligados nas redes sociais. Senhor, que eles possam, ao ouvir esta súplica, ao ouvir esta oração, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa visitá-los agora, em nome de Jesus, e o Senhor tenha misericórdia, tire, ó Deus, este vírus, Senhor, acalme essa tempestade, cure estas pessoas, cure os meus irmãos, e que eles possam, ó Deus, agora, em nome de Jesus, receberem, Senhor, a cura que vem do alto, a cura que vem do trono da graça do Deus Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, nosso Senhor. É o que nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos no precioso nome de Jesus que vive e que reina para todo sempre. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as comunhões e consolações do Espírito Santo, seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém e amém. Fique com Deus. Um abraço a todos e até domingo às 18 horas, em nome de Jesus.